Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, hoje, dia 11 de maio, estamos começando o programa Palavra do Dia. Que satisfação poder estar com você, poder levar a palavra de Deus até você nessa segunda-feira, nesse dia de hoje. E é claro, desejo que você tenha uma semana abençoada por Deus. Sua semana seja repleta da graça de Deus, tá bom? E vamos para a palavra de Deus. Evangelho dessa segunda-feira se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 ao capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, nós já estamos bem próximos de celebrar a solenidade, a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam reunidos em cenáculo. Então, a partir daqui, no texto do Evangelho de hoje, Jesus prepara os seus discípulos para um tempo difícil. Ele fala justamente da vinda do Espírito Santo, o defensor, e também anuncia a perseguição, as rejeições, os sofrimentos que os discípulos irão enfrentar. À primeira vista, pode parecer um evangelho duro, mas na verdade ele é um evangelho de esperança e justamente fidelidade também, onde Jesus disse: quando vier o defensor, eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele vos dará testemunho de mim. Aqui o Senhor ele sabe que os discípulos não conseguirão permanecer firmes apenas pelas suas próprias forças, como nós não conseguimos permanecer firmes apenas com as nossas próprias forças. Por isso, ele promete o Espírito Santo. Promete enviar o Espírito Santo. O Espírito é quem sustenta justamente os discípulos, o Espírito Santo, quem sustenta a igreja nos momentos difíceis. E é ele quem ilumina, fortalece e dá essa coragem necessária para o enfrentamento das dificuldades que aparecem em nosso dia a dia. E os apóstolos, eles ouviram isso às vésperas da paixão. Em breve, veriam Jesus preso, condenado e crucificado. Então, o medo poderia destruir a fé deles, como o medo pode destruir a nossa fé. Mas Jesus, ele os prepara, dizendo: não vos escandalizeis. Olha, vocês vão ver muitas coisas terríveis, mas eu gostaria que vocês não se escandalizassem com essa situação. Também nós, muitas vezes, nos escandalizamos diante das dificuldades da vida. Há momentos em que pensamos: por que Deus permitiu isso comigo? Por que tanta injustiça? Por que pessoas boas sofrem? Por que está acontecendo tantas coisas neste momento? Então, Jesus ele não prometeu uma vida sem cruz. Eu gosto muito de falar disso, reconheço isso. Não é uma questão do masoquismo, de um querer, uma dor, um sofrimento. Não. Ele prometeu que jamais estaríamos sozinhos na cruz. Isso é a promessa dele, que jamais estaríamos sozinhos ali na cruz. Então o Evangelho mostra que seguir Cristo exige de nós perseverança. Exigiu dos discípulos perseverança e exige também de nós perseverança. O discípulo verdadeiro, ele não vive apenas quando tudo está bem, quando as coisas estão fáceis. Ele permanece fiel mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades. Então, Jesus chega a dizer:
irão expulsar vocês das sinagogas, né? Vocês serão retirados das sinagogas, ou seja, haverá rejeição mesmo daqueles que pensam estar fazendo bem. Não, nós estamos fazendo bem, nós vamos tirar esses apóstolos daqui. Vocês serão expulsos e esses estarão pensando que estarão fazendo bem. Quantas vezes o mundo rejeita o valor ou os valores do Evangelho? A verdade incomoda, né? A fidelidade a Cristo muitas vezes exige realmente de nós coragem, desprendimento. E hoje existe uma perseguição silenciosa contra a fé, né? Nós sabemos disso. Existe uma perseguição silenciosa contra a fé. Quantos querem ridicularizar os valores cristãos? Quantos tentam calar a verdade do Evangelho? Ainda, né? Quantos, quando viver honestamente, parece ser um motivo de vergonha, de chacota, né? Um motivo de fraqueza. Quando a fé é colocada de lado por interesses ideológicos, né? Já não acredito mais, mas é porque não é a questão do não acreditar, não é por causa do meu interesse ideológico. Mas Jesus lembra, o Espírito Santo continua agindo. Isso que é importante, ele nos lembra isso. O Espírito Santo continua agindo. Foi o Espírito Santo que sustentou os mártires, foi o Espírito Santo que deu força aos santos, é o Espírito que mantém viva a igreja até hoje. Então, aqui exige algo muito bonito, né, também, esse Evangelho. Jesus, ele não pede aos discípulos que vençam pelas forças humanas, ele pede apenas a fidelidade. Confie em mim. A verdade que Jesus diz é, confie em mim. Quem convence, transforma e conduz, e é conduzido pelo Espírito Santo. Quem deixa ser conduzido, de fato, pelo Espírito Santo. Por isso o cristão, ele não deve viver dominado pelo medo, mas a presença do Espírito Santo torna essas testemunhas. E Jesus termina dizendo, vós também dareis testemunho. Testemunhar com paciência, testemunhar com perdão, testemunhar com honestidade, testemunhar com a caridade, bem, com a perseverança. E outras coisas eu poderia falar mais a respeito desse Evangelho, mas Jesus, de uma certa forma, ele nos tranquiliza diante das coisas, das dificuldades que nós passamos em nossa vida. Deixar o Espírito Santo agir. Que Deus te abençoe. Proteja, guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.